professora Cleane, de Geografia do 7º ano do Colégio Emaús. Pessoal, deixei na última aula algumas atividades para vocês fazerem. Nessa aula nós vamos fazer a correção, tá bom? Página 44. Qual é a ideia central do primeiro parágrafo? É um texto, gente, que fala sobre a vulnerabilidade das crianças, sobre a desigualdade social e a situação de vulnerabilidade que elas estão. O texto relaciona a desigualdade social com o aumento da vulnerabilidade de crianças e adolescentes, ou seja, quanto mais se acentuam as desigualdades sociais, mais as crianças e os adolescentes eles estão desprotegidos. No 5º parágrafo, temos a enumeração de vários indicadores sociais que ajudam a compreender a situação das crianças e dos adolescentes no Brasil. Quais são esses indicadores? Mortalidade infantil, analfabetismo, universalização, qualidade do ensino e trabalho infantil. Em sua opinião, por que há mais crianças pobres do que adultos? Gente, nós precisamos lembrar que os adultos, eles são independentes. As crianças, elas dependem de um adulto para sua sobrevivência, né? E se a gente imagina que tem um adulto em situação de vulnerabilidade e que um adulto, às vezes, ele toma conta de 2 ou 3 crianças, tem 2 ou 3 crianças sob a responsabilidade desse adulto, imagina como será a condição dessas crianças, né? Então, é preciso entender que as crianças dependem social e economicamente dos adultos, o que faz com que a pobreza das crianças esteja diretamente ligada à pobreza dos adultos. Além disso, um só adulto pode ser responsável por mais de uma criança, de forma que a pobreza de um adulto pode afetar as crianças pelas quais ele é responsável. Página 46. Observe o gráfico sobre o índice de Gini por regiões no Brasil na página 41 e responda. Em qual das regiões a renda é mais injusta, isto é, está mais concentrada? Na região Nordeste, tá, pessoal? E não só a concentração de renda, a concentração fundiária também, a concentração de terras. Mais para frente nós vamos entender isso. Mas a questão da concentração fundiária é, inclusive, um fator histórico no Brasil. Em qual região a renda ela está distribuída de forma menos desigual? Na região Sul. Na região Sul, que é composta por 3 estados. Você acha que se pode concluir que a região tida como mais pobre é também a que apresenta a maior desigualdade social? Justifique. Sim, gente. A região mais pobre ela apresenta maior desigualdade social e o contrário também é verdadeiro. A região que apresenta maior desigualdade social é a região mais pobre, porque a gente pode entender que há maior concentração de renda nessa região, que a renda ela é mais distribuída, que os indicadores sociais eles são baixos, que falta investimentos em setores da sociedade, setores que vai atender a toda essa população, principalmente aquela que está em condição de vulnerabilidade, né? 2. Em 2016, cerca de 900 milhões de pessoas, 12% da população mundial, viviam abaixo da linha internacional da pobreza, ou seja, com menos de $2 por dia. A maior parte dessa população vive na Ásia e na África. No Brasil, cerca de 20 milhões de pessoas viviam nessa situação. Sobre este assunto, pesquise a cotação atual do dólar na internet ou em jornais. Qual é o equivalente a $2 em reais? Pessoal, por exemplo, vocês vão pesquisar quanto está valendo o dólar no dia. Vocês pesquisaram, né? Vamos imaginar que o dólar ele esteja a R$5. Então, $2, gente, vai equivaler a R$10, tá bom? Com base na pesquisa anterior, calcule qual é a renda mensal em reais. Supondo um mês de 30 dias de uma pessoa que ganha o equivalente a $2 ao dia. Vamos imaginar que os $2, que cada dólar vale R$5, então a pessoa tem R$10, que multiplicado por 30 dão R$300. Então a renda mensal será R$300. Imagine que você fará uma compra para um mês de 30 dias.
Para isso, pesquise em folhetos de supermercados ou na internet os preços de mercadorias que são essenciais no seu dia a dia. Organize as informações da seguinte forma: anote o nome e o preço das mercadorias que você compraria para garantir a sua sobrevivência durante um mês. Pense na quantidade de cada produto que você anotou e multiplique ou divida o preço de cada um pela quantidade. Depois some os valores encontrados. E aí, gente, vocês conseguiram comprar muita coisa? Conseguiram fazer uma compra farta, uma compra grande para o mês? Sobrou algum valor? Sobrou algum dinheiro para investir em cultura, para vocês terem algum pouquinho de lazer? E a moradia? Como que vai ficar a moradia nesse caso? Sobrou dinheiro suficiente para arcar com a moradia? Então, gente, essa linha internacional da pobreza são aquelas pessoas, como eu falei para vocês, que vivem em extrema pobreza. São aquelas pessoas, pessoal, é, que não têm nem condições de moradia direito, né? Então, assim, existe vários esforços, né, das comunidades internacionais para tirar, né, grande parte dessa população dessa faixa de pobreza. Mas é preciso a cooperação de todos os países. Página 48. Explique por que desenvolvimento e democracia são processos interligados. O desenvolvimento não depende apenas de crescimento econômico, mas também da qualidade da democracia. A qualidade de vida de uma população está interligada à garantia de seus direitos e à criação de novos direitos, já que com as mudanças sociais surgem novas reivindicações de direitos. A ampliação da cidadania também é um indicativo do desenvolvimento de um país, ou seja, esse país democrático desenvolvido, gente, ele precisa ter uma sociedade crítica. Precisa ter uma sociedade crítica que vai entender quais são os seus direitos e que vai saber lutar por esses direitos. Essa sociedade que vai eleger os seus governantes e que vai saber fiscalizar as ações desses governantes. Por isso que o desenvolvimento e a democracia são processos interligados. Porque a cidadania plena, isto é, sem restrições, só existe em sociedades democráticas. Toda sociedade democrática desenvolveu e expandiu a cidadania por meio da ação das pessoas, que pressionaram seus governos para conquistar mais direitos. Esses direitos são constantemente alargados, ou seja, podemos, com o decorrer do tempo, aperfeiçoar ou mesmo criar novos direitos, desde que eles beneficiem toda a sociedade ou a maioria dela. Ou seja, a cidadania, gente, é um direito de exercício da sociedade. E essa cidadania, ela só vai ser permitida em países democráticos. A cidadania é você exercer o seu direito de cobrar, é você exercer o seu direito de fazer protestos. Como a gente viu aqui, né, para criar direitos que vão atender a toda a sociedade, ou pelo menos a maioria dela. Nunca, gente, é um pensamento individual, e sempre um pensamento coletivo, é pensando no todo. Você acha que a cidadania plena existe no Brasil, tal como nos países desenvolvidos e democráticos? Bom, pessoal, eu não acredito que a cidadania no Brasil ela seja como nos países desenvolvidos. Nós ainda somos um país jovem em relação à democracia, né? Mas estamos no caminho, estamos caminhando para termos uma cidadania plena, né? Para termos um desenvolvimento da democracia também em nosso país. Mesmo porque, pessoal, é preciso que a sociedade ela tenha conhecimento, é preciso que a sociedade tenha pensamento crítico em relação ao papel que cada um possui nessa sociedade. Página 49. Observe na tirinha abaixo o diálogo entre as personagens Mafalda e sua amiga Susanita. Elas passam pela rua, né? E elas veem uma pessoa em condição de pobreza, um morador de rua, né? A Mafalda fala assim:
Quando eu vejo um pobre, fico com o coração apertado. Aí a Susanita responde, eu também. Mafalda, deviam dar casa, trabalho, proteção e bem-estar aos pobres. A Susanita responde, para que tudo isso? Era só escondê-los. Observem que o pensamento da Mafalda, gente, é que essas pessoas elas tenham acesso a direitos básicos, né? A serviços básicos também. Na opinião de vocês, a tirinha apresenta alguma forma de preconceito? Sim, se a gente considerar o significado de preconceito indicado pelo dicionário. Percebe que a Susanita, ela é intolerante e ela é hostil, né? Porque em relação aos pobres, ela não pensa na situação desse morador de rua, ela não pensa por que ele está ali. Ela não pensa que existe um Estado que tem que garantir acesso a recursos básicos de sobrevivência, como moradia, como saúde e diversos outros. Então, ela tem uma fala que é fruto do preconceito, né, em relação a essas pessoas em condição de vulnerabilidade. Vocês acham que Mafalda concordou com a opinião de Susanita? Por quê? A gente percebe que a Mafalda ela não concorda, né? Ela tem um pensamento diferente, ela tem um pensamento mais solidário em relação a essa pessoa que está em situação de vulnerabilidade. Ao contrário, né, Susanita já ignora completamente o contexto em que estão inseridas e a necessidade, em contexto em que essas pessoas, né, estão inseridas, e a necessidade de garantir seus direitos básicos, né, quando propõe escondê-las. Esconder essas pessoas não vai resolver o problema. Né? Então, assim, é preciso políticas públicas voltadas também para essas pessoas, políticas públicas que resolvam esses problemas e que não escondam esses problemas. O modo de pensar de Susanita estimula a desigualdade social? Por quê? Sim, porque ao invés de pensar em resolver o problema, ele é deixado de lado. Então, assim, ao propor esconder os pobres, Susanita sugere que se evite falar e refletir sobre as origens dos problemas sociais causados pela desigualdade, o que poderia trazer a impressão de que esses problemas não existem. Ao tratar a desigualdade como inexistente, não se toma nenhuma medida efetiva para combatê-la. Com base na tirinha e nos seus conhecimentos, relacionem medidas que poderiam ser tomadas para proporcionar bem-estar, conforme mencionado por Mafalda, ao personagem do primeiro quadrinho. É possível indicar que casa, trabalho e proteção aos direitos civis básicos são essenciais para o bem-estar das pessoas pobres, além de acesso a serviços como saúde, educação, lazer e cultura. Esses direitos civis básicos, gente, eles são garantidos na Constituição do Brasil e é um dever do Estado fornecer esses serviços básicos, disponibilizar esses serviços à população e disponibilizar com qualidade, que vai desde saneamento básico até acesso à escolarização gratuita e à saúde. Em duplas, observem a charge e depois respondam às questões. Na primeira charge, nós vemos uma sacolinha com alguns frutos e 4 pessoas. É o produto interno bruto, é o somatório total de toda a riqueza produzida durante o ano em um país. A renda per capita. A renda per capita é a divisão desse produto interno bruto por toda a população. Na terceira charge, nós vemos a distribuição da renda. Observem que 3 pessoas vai ficar com a metade de um fruto, enquanto uma quarta pessoa vai levar maior parte desses frutos. Isso quer dizer concentração de renda, ou seja, a renda ela não foi distribuída de forma igualitária. Uns ficam com muito pouco, enquanto muito está concentrado nas mãos de poucos. Qual é o problema social que a tirinha enfatiza? Justifique sua resposta. Enfatiza a desigualdade de renda, pois, conforme retratado, usando as maçãs como exemplo figurativo,
embora haja um produto interno abundante, que quando dividido igualmente é mais do que o suficiente para todos, a renda distribuída se concentra em alguns poucos, ao passo que a maior parte das pessoas não dispõe de renda suficiente, nem para a garantia do seu bem-estar. A relação entre a crítica da tirinha e o conteúdo do capítulo? Sim, há relação. A tirinha aponta para o fato de que o PIB e a renda per capita são índices que não traduzem a realidade vivida pela população de um país ou região. Lembra que eu falei para vocês que só a renda, gente, ela não serve como parâmetro para a gente entender e analisar o desenvolvimento social de um país? Só a renda per capita não é suficiente. É preciso conhecer outros indicadores, principalmente indicadores ligados à saúde e à educação. Conhecendo esses outros indicadores, nós podemos ter uma noção melhor de como é o desenvolvimento social dos países. Página 50. Pesquise em jornais, revistas e na internet informações sobre bens e serviços produzidos ou existentes no estado onde você mora. Depois, responda as questões abaixo. Que atividades econômicas mais se destacam no estado onde você mora? Aqui em Minas Gerais, as atividades econômicas que mais se destacam são agropecuária, mineração, indústria automobilística e produção de alimentos. As indústrias estão presentes nas paisagens do estado? Que tipos? Sim, as mineradoras, as indústrias automobilísticas e as de produção de alimentos também. Quais são os tipos de estabelecimento comercial que existem no estado onde você mora? São vários, né, gente? Bancos, feiras livres, supermercados, shoppings, farmácias, padarias, restaurantes, dentre outros. Que profissionais prestam serviços à população do seu estado? Também são vários. Nós temos profissional da saúde, profissional de segurança, profissional de limpeza, profissional de educação e etc. Leia o texto abaixo e responda às questões. Gente, esse texto ele está falando especificamente sobre o IDH do Brasil. Esse texto, se comparado ao levantamento anterior, ele diz que o Brasil caiu uma posição em relação ao seu IDH. O IDH do Brasil em 2015 era de 0,754. Ele é considerado um IDH de país desenvolvido, subdesenvolvido ou emergente em desenvolvimento? De acordo com a classificação, gente, do IDH do Brasil, o Brasil é considerado um país emergente, é uma economia em desenvolvimento. O IDH brasileiro, conforme o texto afirma, foi de 0,754 em 2015. Enquanto o IDH ajustado à desigualdade mostra um índice bem menor ao se referir ao país. Com base nisso, o que é possível perceber no nosso país? É possível perceber que o Brasil é um país que apresenta desigualdade social expressiva. Lembra que lá no início do capítulo dessa matéria, nós vimos que a concentração de renda no Brasil ela é extremamente alta, que a distribuição de renda ela é muito desigual. Então, isso vai acentuar a desigualdade social, os problemas sociais do país. A desigualdade social é uma exclusividade do Brasil? Justifique sua resposta utilizando algum argumento do texto. Não, gente. Não, o Brasil não é o único país que possui desigualdade social. Até mesmo países desenvolvidos enfrentam esse tipo de problema, enfrentam problemas em relação às desigualdades sociais. Bom, finalizamos a correção dessa atividade. Na próxima aula, vamos retomar com um novo capítulo. Bons estudos para vocês e até a próxima aula. Lembrem-se, juntos no caminho certo.